Pessoal, nesse momento o empresário Carlos Wizard está prestando depoimentos na CPI da pandemia. E ele está exercendo o direito de permanecer calado. Se por um lado isso é muito bom, né? Na verdade, porque a gente não tem que ficar escutando Carlos Wizard falar. Mas é ruim porque alguns esclarecimentos não são feitos. Mas mesmo assim, muitas informações estão conseguindo ser levantadas pela CPI. Eu vou destacar tudo isso no vídeo hoje às 8 horas da noite. Fiquem ligados no canal. E como vocês podem ver, a CPI está andando muito bem, apesar do Rodrigo Pacheco não querer prorrogar a CPI. Tá fazendo ali, nossa, um drama todo para prorrogar, porque ele não quer. Ele tem débito com o governo. E ele não queria que a CPI fosse instaurada, mas ela está sendo instaurada e está percorrendo. O que eu gostaria de, e eu já tenho falado isso para você, né, chamado a atenção de vocês, é com relação à atuação de Arthur Lira, que é um fato politicamente talvez mais relevante do que a própria CPI. Do que a própria CPI. E é por isso que eu sempre chamo a atenção, porque nós somos quase 100 mil inscritos, e quando batermos 100 mil inscritos teremos novidades aqui no canal, fiquem ligados. Mas vocês trazem informações para mim que eu não posso não ter pego, então é importante que vocês complementem aqui nos comentários. Porque há uma espécie de queda de braço surgindo entre Lira e Bolsonaro, e nós temos que ficar muito ligados nisso. Porque Lira hoje, ele é o homem mais poderoso da República. E ele atingiu essa posição que ele tanto quis. E assim, pessoal, o Lira, ele está numa posição confortável, porque se Bolsonaro se fortalecer, ele se fortalece junto, porque blindou o governo. Mas se Bolsonaro se enfraquecer, ele também se fortalece, porque o passe dele fica mais caro. Então é uma situação muito confortável. E quem está numa situação desconfortável é o próprio governo. Porque, segundo informações do Thales Faria do UOL, o governo tem uma suspeita muito forte e muito desagradável que o Arthur Lira incitou o Luiz Miranda a explodir o caso da Covaxin na imprensa. E é impossível você ficar confortável diante de uma suspeita dessa. O homem que pode te derrubar incitando um terceiro a prejudicar o governo. Olhem só a situação, o governo suspeita disso. E mesmo o Arthur Lira falando, e eu tenho que dar uma declaração muito interessante porque ele deu uma cutucada no Senado, ele falou assim, olha, o Senado está muito lento com a CPI. Mas, ou seja, o Senado está muito lento com a CPI, por que nós vamos prorrogar? Mas logo em seguida, não, essa parte, porque nós vamos prorrogar, sou eu que estou interpretando a fala dele. Mas logo em seguida ele falou o seguinte, faz parte da democracia. Ou seja, se prorrogar a CPI para ele, tanto faz quanto tanto fez. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Porque ele está numa posição muito confortável. E ele mesmo falou, agora esse caso da Covaxin não é mais uma questão política, é uma questão jurídica. E esse caso da Covaxin tem um pivô, que é um pivô conhecido e que é um pouco desafeto, que não é amigo de Arthur Lira, que é o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Mas eles são do mesmo partido? Sim, eles são do mesmo partido, do Progressistas. Só que eles são de alas diferentes. E esse cargo que hoje é ocupado pelo Ricardo Barros é um cargo de desejo do Arthur Lira. É o cargo de desejo do Arthur Lira. E nós temos também o Arthur Lira fazendo algumas investidas no ministério que hoje é ocupado por Flávia Arruda, do PL, o que desagradou o Valdemar Costa Neto, o boy. Só que há algumas semanas, Arthur Lira e a própria Flávia Arruda atacaram nos bastidores Ricardo Barros. O governo Bolsonaro está numa situação difícil, porque faz 5 dias que Bolsonaro não fala nada sobre o Gustavo Barros. O Ricardo Barros, perdão. Por que ele não falou nada? Por que ele ainda não desmentiu o Luiz Miranda? Porque Bolsonaro sabe que Luiz Miranda tem o péssimo hábito de gravar parlamentares. Ele foi avisado disso. E o Luiz Miranda ameaçou. Se você me desmentir, presidente, eu tenho uma surpresa para você. Então Bolsonaro está com medo, ele não pode fazer nada. As mãos do presidente estão atadas. Só que ele vai tirar Ricardo Barros. Se ele tirar Ricardo Barros, vai fortalecer ainda mais o Arthur Lira e o poder fica imenso. Só que se ele não tirar, ele vai entrar numa queda de braço. É aquilo que nós falávamos lá atrás, em janeiro, quando houve a votação para a presidência da Câmara dos Deputados. Não sabemos mais quem dá as cartas no governo. Se é Bolsonaro, se é o Centrão, se são os empresários, se são os militares, o Arthur Lira, a gente não sabe disso. Essa jogada do Arthur Lira foi uma jogada perigosa, se de fato aconteceu, de incentivar o Luiz Miranda a explodir tudo. Porque ele pode colocar o governo todo rua abaixo. Ele pode destruir o governo inteiro e desarticular o Centrão, do qual ele faz parte. Então essa ânsia de poder do Arthur Lira é algo que nós precisamos ficar espertos. E muito espertos. E atentos. Porque é o Arthur Lira que vai manter o Bolsonaro no poder ou não. Então fiquem ligados. Vai ter super pedido de impeachment? Vai. O que vai acontecer? O Arthur Lira vai engavetar.
Vai engavetar. E ele tem esse poder. Então Bolsonaro está nas mãos hoje de Arthur Lira. Ele vai querer bater de frente, mantendo o Ricardo Barros? Por que o Bolsonaro não tira Ricardo Barros do poder? Porque tem um outro problema também. Porque se o Bolsonaro tirar Ricardo Barros do poder, ele assume que prevaricou. Olha só a situação de Bolsonaro. Está muito apertado. É como o Renan Calheiros falou nessa semana. Estamos diante de um velório e o morto não vai levantar. Não vai. Só precisamos saber se o morto vai ser enterrado em 2022 ou pelo impedimento antes de outubro do ano que vem. Mas tudo isso está na mão de Arthur Lira e nós temos que continuar observando. Então perceba que podemos estar de frente ao início de uma queda de braço entre Bolsonaro e Arthur Lira. Vamos continuar observando e, enquanto isso, governistas batem cabeça na CPI. Fiquem ligados, 100 mil inscritos chegando, teremos novidades no canal. Se inscreva, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.